Oiê pessoal, tudo bem? Eu tô aqui pra gravar hoje o Amor Parte 3, que é o amor ao próximo, né? Hoje a gente vai contar com a participação da Manu, que tá aqui mamando. Ela acordou e aí eu peguei ela pra mamar. Mas eu não vou deixar de gravar hoje, tá? Então, a gente já gravou os dois primeiros vídeos, que foi o Amor Parte 1, que foi o amor a Deus, o Amor Parte 2, que foi o amor a mim mesma. E agora a gente tá gravando esse vídeo, que é o Amor Parte 3, que é o amor ao próximo. E são tantas coisas que surgem na hora que a gente fala amor ao próximo, né? Amor à família, amor ao namorado, amor ao marido, amor ao amigo, amor aos filhos, né? Amor a quem a gente não conhece e tudo mais, né? Até aqueles que a gente não conhece. Então, quando eu falo amor ao próximo, eu falo em uma pessoa que ama a Deus, que se ama e que se torna capaz de amar o outro, de amar aquele que está próximo, né? Então, eu vou pegar aqui uma leitura do livro da primeira carta de São João, que fala assim. Tá lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 7. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E quem ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que tenhamos a vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho para pagar pelos nossos pecados. Então, isso aqui é tão maravilhoso que nós só podemos amar uns aos outros se nós conhecermos a Deus. Porque o amor, ele não é um sentimento. O amor, ele é uma certeza. O amor é uma decisão de vida. O amor é uma forma de viver, né? Pode acontecer de eu ter irmãos, de eu ter até pessoas da minha própria família, do meu convívio, meus colegas, que eu não goste tanto de estar junto, que eu não tenha muita afinidade, né? Eu, por experiência própria, tenho alguns irmãos que às vezes você não quer estar junto toda hora, que você às vezes não sente aquela, né, vontade, que não faz parte ali do seu ciclo de amizade. Mas isso não quer dizer que não temos que amá-los, que não o ame, né? Porque se ele passar por alguma dificuldade, se ela passar por algum problema, e se precisar de mim, estou ali para apoiá-lo. Mesmo não estando convivendo com ele 24 horas, mesmo não estando, né? Amor não é ficar lambendo o outro todo dia, né? O amor, ele é uma decisão de vida, né? É uma forma de eu viver, né? Viver amando, porque Deus me ama, porque eu me amo e sou capaz de enxergar os outros como a mim mesma, com os olhos de Deus. Sou capaz de enxergar o outro como um outro filho de Deus, como um outro eu, né? Que sofre as mesmas demoras, que passa pelas mesmas lutas, que sofre as mesmas dores, né? Se eu não for capaz de reconhecer o outro como um outro eu não conseguirei dizer que sou cristã, não conseguirei dizer que sou um ser humano. Porque o ser humano, ele só é um ser humano se ele consegue reconhecer um outro ser humano. E deixa eu te explicar isso daí. Eu acho assim, incrível, quando um ser humano se diz, eu sou humano, né? E eu luto pelos direitos humanos, e eu conheço a Deus, e eu sou cristão, e ele tem preconceitos. Às vezes porque o outro tem uma cor de pele diferente, uma orientação sexual diferente, um arranjo familiar diferente, discrimina o outro pelas roupas que veste, pela profissão, discrimina o outro porque não concorda com a forma dele de viver. Isso não é amor, isso é hipocrisia. Porque o amor, ele é incondicional.
Amar o outro, apesar de todas as coisas que eu julgo ser imoral. Ou, por exemplo, assim, que eu julgo ser errado. E depende, gente. O amor de Deus, ele não nos olha como estamos, ele nos olha como somos. Então, se eu conheço a Deus, se eu sou humana, eu olho para o meu irmão e eu vejo ele como um outro ser humano, independente do que ele seja. Até mesmo porque as nossas diferenças é o que dá o colorido à existência da humanidade. Precisamos amar justamente as diferenças. Porque o que é igual a nós é fácil. É legal eu conversar e eu debater com pessoas que pensam da mesma forma que eu. É legal eu estar com um grupinho, né, o meu ciclo de amizades, né, Manu? Com pessoas que pensam igual a mim, se vestem igual a mim, que vão na mesma igreja que eu, né? Acreditam e lutam e trabalham da mesma forma que eu. É legal isso daí. Só que você amar aquilo que é diferente é sublime. Só faz isso quem conhece a Deus, quem é ser humano de fato, quem tem sensibilidade, quem optou a amar por decisão. Entendeu? E eu tô falando de um amor que às vezes até transcende o que a gente fala o que a gente entende por religião, né? Muitas pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento de Deus mesmo e têm essa capacidade de amar. Tem uma experiência com Deus de outra forma. Consegue olhar o outro e enxergar a Deus. Às vezes nunca leu a Bíblia, porque a Bíblia é o olhar do irmão. São as atitudes do irmão. É a história de vida do irmão, né? Tem coisas maravilhosas, você olha tantos seres humanos aí que você vai conversar e é aquela pessoa que às vezes não tem nenhuma religião e você sente aquele frescor, aquela leveza, aquela fala de amor. Conhece a Deus olhando, reconhecendo Ele nas suas criaturas. É capaz de olhar um irmão que está na rua, de olhar um irmão que está preso, de olhar um irmão que está vivendo outros tipos de vida e enxergar a Deus. Lê nas entrelinhas do mundo. Reconhece a Cristo no cotidiano. Isso também é uma forma de se encontrar com Deus. Porque Deus está refletido naquilo que Ele criou. Foi obra dele. Se eu conseguir olhar as criaturas de Deus e enxergar Ele, porque Deus está em todos os lugares, eu também estou orando. Também estou me encontrando com Deus. Poxa, eu contemplar o céu, eu contemplar a lua, né, Manu? Contemplar a Manu e falar, isso aqui é lindo. E eu consegui me encantar por aquilo, eu consegui amar aquilo ali, eu consegui mudar a minha vida no olhar de um irmão, né? Quantas pessoas, né, gente, tem testemunhos aí de pessoas que se viram em um mendigo, que decidiram conhecer a Deus e ter uma vocação depois que se encontrou com um mendigo, né? Então, o nosso santinho de devoção aqui de casa, São Francisco de Assis, foi assim. A vida dele mudou completamente quando ele se encontrou com um leproso de rua, com uma pessoa que estava na rua, a qual ninguém queria nem chegar perto. É o evangelho visto no irmão. É Jesus visto no irmão. Amar o outro é incondicional também, né? Independente do que ele seja. É impossível eu dizer que amo e não me indignar com as atrocidades que acontecem a todos os momentos no mundo. Eu amar e ser a favor de preconceitos, a favor de morte, a favor de coisas que dilaceram a vida, que acabam com o ser humano, que excluem os seus direitos. Eu ser a favor de coisas que fazem com que os seres humanos sejam diminuídos pelo dinheiro, pelo poder. Isso não é amor. Não é. Papa Francisco sempre fala isso. O amor a todos. O amor sem exclusão.
é um papo assim que me emociona, né? Não somente por ter escolhido o nome de Francisco, porque aqui em casa tudo é meio franciscano, né? Desde a cor dos móveis, desde a cor de tudo, e o nosso santo de devoção, e o Francisco, e a Manu nasceu o dia de São Francisco, né? É tudo meio Francisco. Mas assim, não só por isso, mas por ele ser esse lutador do amor. É um guerreiro do amor, que chama todos para si, que diz para vigiarmos e ficarmos atentos para não determos as chaves da igreja, não excluirmos os irmãos e escolher quem entra, quem tem acesso a Cristo, quem tem acesso a Deus. São homens assim, são pessoas assim, que conheceram a Deus e sabem amar o próximo. E o amor ao próximo, aquele que está próximo de nós, a nossa família, independente do que ela seja, independente dos arranjos que ele tem. Às vezes tem a nossa avó e somos netos e a avó, fomos criados pelos avós, né? Às vezes o nosso pai tem uma outra mulher. Então são os arranjos familiares que são apresentados para nós todos os dias, nos quais nós fazemos parte, né? Na minha família hoje tenho eu, Nelinho, a Manu e o Francisco, mas eu vim de uma família que tinha meu pai, minha mãe, minhas duas irmãs, né? E eu amar também, porque a minha casa ela é o primeiro lugar de amor. É o meu próximo mais próximo. Eu preciso resolver os problemas interiores que eu tenho com as pessoas da minha casa, que são os meus próximos mais próximos. Enquanto eu não conseguir entender e amar o meu pai, a minha mãe, os meus filhos, o meu marido, os meus irmãos, a minha avó, aquela pessoa que convive com você, aquela pessoa que convive comigo, vai ser difícil. Até mesmo porque os próximos mais próximos são aqueles que nos conhecem. Quantas vezes eu ouvi da minha mãe: Estela, acabou de sair da igreja, chega aqui em casa, tá aqui ó, brava, xingando, brigando. Eles nos conhecem, sabem os nossos defeitos. Amar os próximos mais próximos, às vezes é muito difícil, porque às vezes temos traumas, sentimento de rejeição. E aqui eu quero falar do amor aos nossos próximos mais próximos, porque eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que têm problema com o pai, problema com a mãe. Não perdoam os pais, não perdoam aquelas pessoas que criaram por algum sentimento de rejeição, por palavras ditas de maldição. Não conseguem perdoar por algum abuso que sofreram. Tem muitos abusos sexuais que acontecem dentro da própria casa, com os próprios pais, avós, padrastos, né? Então, são várias, às vezes, uma vida de violência dentro daquela família. Às vezes, os vícios, né? O alcoolismo, as drogas. E isso vai acarretando na pessoa traumas e medos e sentimentos ruins. E a pessoa não consegue, às vezes, olhar para o pai e perdoar. E amar o pai incondicionalmente. Porque toda vez que olha o pai, lembra daquele pai que batia na mãe, que abusava da pessoa, que nunca estava em casa, nunca ia numa reunião de pais, nunca deu um abraço e tudo mais. Só que amar o próximo implica em a gente fazer aquele processo que eu falei no vídeo anterior, do amor a nós mesmos. Reeditar histórias. Entender o que aquela pessoa viveu na vida e sofreu, o que aquela pessoa teve e hoje pode dar, se ela foi amada ou não. Amar ao próximo significa entender por que ele é daquele jeito. Perdoar o próximo significa compreender e entender as mazelas que ele já sofreu. Entender o produto de qual história ele é. Entender o porquê que às vezes é tão fechado, é tão tímido, é tão antissocial. Às vezes se encapa de todas as formas e não quer conversar com ninguém. Só atira palavras de maldição, palavras ruins, grosserias. Tá sempre quieto, tá sempre isolado, não participa de nenhuma reunião, nem de nenhuma festa.
Então, fala mal da gente, né? Não quer saber, quer virar a cara. Entender o próximo na sua essência é enxergar ele como Deus enxerga. A partir do momento que você entende o próximo, a partir do momento que você tenta reeditar aquela situação, que você vai na história do próximo e entende, caramba, meu pai ele nunca me abraçou, meu pai ele nunca esteve presente, mas o meu pai quando era pequeno teve que trabalhar desde cedo, foi mais uma mão de obra que nasceu naquela família para sustentar aquilo ali. Nunca recebeu um abraço, nunca foi tocado, nunca foi incentivado a ir à escola. Nunca teve os seus méritos reconhecidos por ninguém. Nunca sentiu afeto. Então, o que ele pode me dar? O que ele pode oferecer? E é aí que entra nós. E é aí que nós entramos com uma postura diferente. O amor. Não é capaz de me dar amor, mas eu sou capaz de te dar amor. Eu vou mudar a sua história em nome de Jesus. Eu vou amar a você. Amar o outro é salvá-lo. O que Cristo fez na cruz foi amar a nós. O que uma mãe faz quando gera um filho é amar. Talvez entregar a própria vida daquela criança. E tem as exceções, é claro, não estou falando aqui de uma forma generalizada. Tem mães que abandonam, que jogam no lixo e tal, etc e tal. Estou falando daquela que tem a vocação de ser mãe, né? Amar é enxergar a dor do outro, é se colocar no lugar, é ter alteridade. Alteridade é colocar-se no lugar do outro. Tentar entender o outro, no ambiente em que ele está, naquela situação em que ele vive. Faça essa experiência com as pessoas da sua casa. Tenta amar os seus próximos mais próximos primeiro. Olha a vida do seu pai, daquele que te criou, do seu avô, do seu padrasto. Tenta perguntar aí, comendo pelas beiradas e tentando investigar o que aquela pessoa teve na vida. Por que te trata tão mal? Por que trata as pessoas com tanta rispidez, né? Não sei nem se existe essa palavra, acho que existe. E a minha mãe, qual a história de vida dela, como eram os meus avós, como era a história de vida dela. Somente eu sendo capaz de reeditar essas coisas na minha vida é que eu vou conseguir superar os meus traumas e fazer com que o meu coração não seja mais uma prisão de pessoas. Eu penso mais nas pessoas que eu odeio do que nas pessoas que eu amo. Sabe por que quando a gente odeia alguém, o nosso coração ele se torna prisão daquela pessoa. Nós aprisionamos gente, às vezes até gente que já morreu. Uma vez eu ouvi um relato de uma mulher que falava assim: Estela, não consigo perdoar o meu marido. E ele já tinha morrido há muitos anos. Eu ouço ele andando pela casa. Eu ouço ele chamando o meu nome. Por quê? Porque ela transformou o coração dela numa prisão. Ele morreu, mas ela o aprisionou aqui dentro por falta de perdão. Para eu perdoar, eu preciso amar. Porque o amor é incondicional. Somente eu amando a Deus, amando a mim mesma, eu consigo amar o próximo. Não é fácil, tá? Não é uma mágica. Não vem, tá, então agora eu conheço a Deus, agora eu amo tal, fulano. Aquela pessoa que me fez mal pra minha família, que fez algum tal, que cometeu um crime, tirou a vida de uma pessoa que eu amava. Não é assim. O perdão, ele é um processo que implica amor, que implica decisão. E eu tô falando amor no sentido exato de amor. Não pense em amor lambeção, não. Não pense em amor beijação. Não, o amor não é isso. O amor é decisão de vida. É incondicional. Independente do que aquele ser humano faça. É amor. Então, esse amor aos próximos, mais próximos de nós,
Precisamos resolver isso daí primeiro. Como amar os mais próximos de nós? Primeiro, amando a Deus sobre todas as coisas, amando a nós. E aí eu vou conseguir olhar o outro e enxergar um outro eu. E amá-lo também. E entendê-lo também. E reeditar os traumas da minha vida em que aquela pessoa esteve e falar, caramba, ela também não teve isso, não sofreu tanto e tudo mais. Só assim eu estarei preparada para amar verdadeiramente. Eu preciso resolver os meus problemas internos, tanto comigo mesmo como com as outras pessoas. Isso não é fácil, é um processo diário, é uma luta diária. É você acordar e falar, acordei, vou lutar, vou amar. Não é fácil, mas é possível. Né, Manu? É possível, Manuela? É possível, eu creio nisso. Então, vamos orar nesse momento, né? Pedir ao Papai do Céu, pedir a esse Deus que é amor, em nome de Jesus Cristo que se entregou naquela cruz por amor, para que nós conseguimos também amar como Ele amou. Senhor Jesus, nesse momento eu te peço, intercede por mim a Deus Pai, para que eu consiga amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a mim mesmo e ao próximo como a mim mesmo. Eu quero amar os meus irmãos, principalmente aqueles que me fizeram mal. Eu quero amar os próximos, mais próximos de mim, Senhor. O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, Senhor. Aquela pessoa que me criou, que esteve comigo. Às vezes, Senhor, aquela pessoa com quem eu fui deixada pela minha mãe e mesmo assim eu quero perdoar a minha mãe por ter me abandonado, o meu pai por nunca ter sido presente. Eu convido você agora a fazer essa experiência, a pensar nos seus familiares, a trazer à mente aquelas pessoas mais próximas suas e pedir a graça de que se você não consegue amar, se há alguma coisa que impede você de amar aquela pessoa incondicionalmente, a pedir a Deus, Senhor, que eu enxergue com os teus olhos, que vê a essência, Senhor, não o exterior. Que eu ame essa pessoa independente do que ela tenha feito comigo, Senhor. Porque eu quero, Senhor, ter uma vida diferente. Eu quero ser uma pessoa livre. E eu só conseguirei ser livre, Senhor, se eu derrubar as cadeias que existem dentro de mim. Se eu tirar de mim os sepulcros que eu criei, Senhor, que foram sendo criados ao longo da minha vida, Senhor, por tantas situações, por brigas, por violência, por abuso, Senhor. Eu te peço, ajuda-me a amar os meus próximos mais próximos, a fazer da minha casa e do ambiente onde eu vivo, Senhor, uma escola de amor, onde cada dia, Senhor, seja um processo de aprendizado, Senhor, um processo de prática, Senhor. Ajuda-me. Eu creio em nome de Jesus que isso é possível, que eu consigo reeditar a minha história, que eu consigo reescrever as violências, a falta de afeto, Senhor, através de uma decisão, através do seu poder, do poder do Espírito Santo. E eu sei que muitas pessoas que estão agora assistindo esse vídeo sofrem às vezes por não conseguir perdoar o pai, por não conseguir perdoar a mãe. Isso dói.